E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram nesse dia? Que dia bacaninho, hein? Que dia. Ontem o mercado caiu, depois subiu. Hoje fez a mesma coisa de ontem. Tem vezes que eu falo, né? Cada pregão tem a sua particularidade, mas queridos, os movimentos são sempre os mesmos. As estruturas vão se atualizando, mas a referência sempre é captura de liquidez para desenvolver o movimento. O mercado precisa consumir uma liquidez para sair de um ponto e ir para o outro. É o famoso zone to zone. Ou você aprende isso de uma vez por todas, ou você vai continuar estagnado nos seus resultados. Por quê? Porque essa é a base do operacional. Essa é a base do mercado, liquidez. Onde tem liquidez, tem oportunidade. Onde tem oportunidade, você tem que saber aproveitar. E é isso que eu tenho na sala ao vivo para você. Todos os dias aplicando junto com o pessoal, aprendendo e lucrando e aprendendo. E você é meu convidado. Link tá na descrição desse vídeo, você preenche o formulário, eu entro em contato com você e nós vamos fazer história juntos. Aulas individuais, aulas em grupo, material ali para você fixar todo o conteúdo. Eu te espero do outro lado da tela, não perca mais tempo, não fique de fora e venha participar hoje mesmo. Sem mais delongas, vamos aqui pro nosso vídeo, tá? Você já sabe o caminho. Deixa aquele like, aquele comentário, compartilha esse aí com seu amigo que precisa de ajuda e vamos lá. Hoje, queridos, fiz somente um trade, tá? Um trade bem legal ali, graças a Deus. Logo após isso, fiquei esperando uma operação aqui nessa mínima praticamente aqui do pregão, tá? Mesma coisa do pregão de ontem. Eu tinha regiões mapeadas e eu executei nas regiões mapeadas. O pré-mercado serve para isso. O pré-mercado serve para você identificar pontos de interesse. Então, você mapeou as regiões, o mercado abriu, você vai seguir à risca aquilo que você já está pronto para fazer. A região mais interessante do pregão estava onde? Liquidez. Vamos traçar aqui. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vamos fazer a marcação juntos. Máximo de ontem, mínimo de ontem. Fechamento, perdão. Topo que foi rompido e aqui era a máxima de ontem, tá? A máxima de ontem. Vamos colocar aqui. Aqui a mínima. Aqui o topo que o mercado rompeu. Pergunta, vamos usar somente isso daqui. Você não sabe do que aconteceu no dia anterior, tá? Ou seja, você não sabe do que aconteceu terça-feira. Sua referência é somente quarta-feira para operar hoje na quinta. Então nós temos super quarta para operar na quinta. Preço abriu caindo, subiu. Cadê a liquidez nesse movimento? Felipe, mas ele fez esse movimento, ele rompeu e ele terminou o pregão em queda. Tá bom, terminou o pregão em queda. Para continuar essa subida nesse boss, o que, que ele precisa fazer? Todos os dias eu falo isso aqui para vocês, repito lá na sala para entrar de uma vez por todas, tá? Para o pessoal identificar isso de uma vez por todas. Para que o movimento de alta aconteça, a liquidez nos fundos são extremamente cruciais para esse movimento. Para que o movimento de queda aconteça, a liquidez dessa máxima tem que acontecer para o mercado fluir de forma natural, tá? Então, você espera a manipulação de um fundo para um movimento de alta. Você espera a manipulação de um topo para um movimento de queda. Pô, Felipe, é exatamente assim. Todos os dias eu falo, todos os dias eu explico e você tem que estar de olho e ligeiro. Então, vamos lá. Eu tenho a mínima de ontem e eu tenho a máxima de ontem. Primeiro movimento de rompimento, o preço terminou nessa mitigação e nesse movimento de alta. Aí eu falei assim com vocês ontem, ó, prestem atenção que se isso aqui for liquidez e o preço já confirmou a microestrutura, você já tem um movimento inicial aqui de continuação. Só que como que vai valer esse movimento de continuação? Tem esse FVG aqui nessa região de troca de polaridades? Tem. O preço já precisa acelerar logo da abertura. Foi tudo que não aconteceu. Então já ficou um ponto de interrogação ali para mim logo nessa abertura. Segundo, não quero acreditar na alta, já que a abertura foi dentro desse range aqui, abaixo do BOS. Se a abertura foi abaixo do BOS, o preço não teve força já para ir direto, quer dizer que ele precisa de consumir mais liquidez. Onde que tem liquidez nessa estrutura aqui, ó? O fundo principal e esse topo principal. Opa, eu tenho uma liquidez nesse movimento interno que, coincidência ou não, está na casa do 50% da estrutura principal. Então, se o preço tem uma liquidez exposta aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir consumir essa liquidez. O que eu falei com vocês ontem? Prestem atenção nessa região e nesse order block aqui. As duas referências.
Toda vez que o preço vem agressivo para um lado, você vai sair se posicionando já, mesmo sendo a favor da tendência, eu até concordo, tá? De você se posicionar sempre a favor da tendência, trabalhando com operações de risco. Só que eu prefiro que você não faça. Espere uma confirmação, vai para um gráfico menor e procura uma confirmação, tá? Ah, mas eu fiz no risco. Tá bom, você comprou uma vez, tomou stop, você comprou a segunda vez, você cravou a mínima do pregão, pegou um trade aqui de mais de, vamos só colocar aqui, você pegou um trade de mais de 1.500 pontos. Fácil, porque o mercado só subiu. Aí cabe a você ser ousado ou não. Te mostro que a matemática vale a pena. Se você aplicar da forma correta, a matemática aqui vai te trazer grandes resultados, ok? Então, você quer a favor do movimento só considerando o dia de ontem. Eu analisei da seguinte maneira. Quando o preço abriu, já tinha mapeado, se você for lá no meu Instagram, tem essa foto lá no meu Instagram, tá? Da abertura. Eu sempre gosto de postar ali para ter uma noção. Porque meus alunos já sabem. Vocês já vão ter uma noção ali do que você pode buscar para operar. Qual que foi a minha leitura, tá? Até postei um vídeo lá no Reels, dá uma conferida lá. Eu fiquei analisando, eu fiquei procurando pontos de interesse. Eu falei assim, poxa, tem um FVG bem aqui. O preço ficou trocando polaridade, trocando lotes aqui nessa região como um todo. Deixa eu estender aqui para você visualizar. Ó. Toda essa região aqui, que coincidência ou não, era o topo do dia anterior que também foi rompido. Era bem na zona que o mercado venceu. Aí ele deixou esse FVG, rompeu, voltou nesse FVG, não teve força para acelerar. Aí ele perdeu ele, volta testando aqui nas costas, começa a cair. Na queda, ao invés de acelerar tudo, ele devolve, estoura de novo para cima aqui. Quando faz esse movimento, na mesma região ele ficou brincando nesse ponto. E aí ele fechou o pregão exatamente aqui. Aí eu falei, essa daqui para mim é a zona mais interessante. É a minha zona de atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma refino para tentar fazer uma execução e vou para o gráfico de minuto para tentar um trade de risco? Não, porque eu não sou ousado. O mercado está subindo. Isso aqui não é trade para buscar a operação de risco. É trade de confirmação, validando um referencial vendedor nessa abertura. Por quê? Porque se eu acredito na compra, o mercado tem liquidez aqui. Então eu vou me valer acima dos 50%. Tudo aqui é uma região vendedora. Região vendedora acima dos 50%. Com oportunidade identificada aqui, eu vou batalhar essa venda sim, sem medo de ser feliz, porém, com muita responsabilidade. Foi dito e feito. O mercado já me abre, faz esse movimento aqui, até tenta subir nessa abertura, faz uma liquidação nessa região aqui, não consegue subir, tenta a primeira vez cair e falha, tenta a segunda vez subir aqui, não consegue, tenta a terceira vez, opa, eu falei, agora pronto. Ainda deixou um belo de um FVG aqui, depois de ter liquidado, sabendo de toda a região que eu já estava mapeando, a dificuldade foi só executar. Stopzinho ficou aqui na faixa de 85 pontos, tá? E o trade, nossa base referencial número 1 são 300 pontos. Tá lá, 700 pontos, que era o alvo dessa operação nessa zona aqui embaixo. O mercado só teve a tranquilidade de desenvolver esse movimento até essa região. Foi um trade bem tranquilo aqui, tá? Veio em linha reta praticamente, veio um movimento bem agressivo. Foi bem legal aqui toda a leitura com a execução. Felipe, mas ele caiu tudo. Vamos lá. Vou falar mais uma coisa que eu gosto de deixar essas coisas bem esclarecidas. Eu, na hora da operação, falei com o pessoal que eu queria um alvo de 1.000 pontos. Era um alvo de 1.000 pontos? Claro, com o mercado andando praticamente em linha reta, sem nenhuma chance de volta, 100% direcional. Só que aí, vamos lá. Você aí do outro lado da tela, você vê o mercado caindo para você aqui, ó, chegando no seu alvo minimamente técnico, 700 pontos. Aí, acontece isso daqui. Ele sai de 700 e volta para 500 pontos. Você sustentaria toda essa operação, Felipe, mas o stop técnico tem que ser atrás da vela de força, do último quilo de força. Então, se você defende aqui, você pega os seus 1.000 pontos que você tanto almejava ali. Sim, só que eu não preciso ficar inventando operações longas a todo momento só para alimentar o meu ego ali, de, na minha concepção oficial, querer fazer em algum pregão o resultado que eu não consigo fazer todos os dias. Porque senão eu faço 1.000 pontos hoje, amanhã eu não vou aceitar menos do que os 1.000 pontos. Eu não vou querer a minha base inicial de 300. Eu não vou me contentar com, abre aspas, esse pouco quando se fala em comparação dos 1.000 pontos. Por quê? Porque eu nunca vou ficar satisfeito com o resultado curto.
Isso é um erro demais que eu já cometi muito lá atrás. Eu te aconselho. Se você está enlouquecido aí com pontuações absurdas todos os pregões, toma um pouquinho de cuidado, tá? Mercado volátil, você aproveita. Você faz história, o mercado que está deixando oportunidade. Mas isso não tem que ser para você a sua regra final. Só vale se eu fizer isso. Se eu não fizer 1.000 pontos, para mim não tá valendo. É um pregão perdido. Cuidado. Muito cuidado. Eu me valo dessas operações, eu faço desse jeito, eu aconselho você a tomar um pouquinho de cuidado. É muito melhor você ter um referencial base ali, defende suas operações, pega ali pelo menos de 300 a 500 pontos por dia, tá mais do que saudável. Claro que vai ter um dia que a gente vai destoar, vai fazer muito dinheiro ali, muita pontuação, mas isso não tem que ser uma regra. Quando você coloca isso como regra, você mesmo começa a burlar o seu processo. Toma cuidado. E aí foi esse movimento, o preço chegou lá nas regiões. Vamos observar aqui a ponto 1. Chegou no primeiro FVG. Tem alguma coisa aqui para você fazer? Tem uma microestrutura para você comprar? Não. Chegou no Order Block. Tem alguma microestrutura para você comprar? Também não de cara. Mas chegou, começa a fraquejar. Falei com o pessoal hoje lá de zonas de interesse e considerações técnicas das regiões. Poxa, o mercado está vindo com muita força, chegou com força no FVG. Só que ao invés dele já virar de uma vez por todas, ele continua a cair, mas já começa a perder força. Chega com muita força aqui nesse order block. Olha a fraqueza que o preço tem para continuar caindo. Isso aqui já é um indicativo para eu comprar? Claro que não. Só também que ele está fraco, ele pode querer fazer uma indução aqui e já entregar, só que aí me vem uma velona de força aqui. Essa velona de força deixando esse FVG é dito e feito, é expectativa de compra. Posicionei a minha ordem que fiquei na pedra por 20 pontos. O mercado me deixou na pedra por 20 pontos aqui, ó. Chamei a atenção do pessoal. Preço inverteu o fluxo depois de limpar essa liquidez. Fez essa estrutura aqui. Eu falei, agora só falta me executar para a gente subir posicionado e pegar uma alta. Pegar pelo menos aqui, que era o alvo da operação, tá? Obviamente eu não sabia que ia ter esse movimento tão agressivo. O alvo dessa operação eram 500 pontos. Por que 500 pontos? Vou te mostrar qual que era a leitura para justificar esse alvo da minha operação. Exatamente aqui, os 50% do pregão, que era essa queda. Sempre falando, se o movimento está caindo, não está consumindo liquidez, a volta vai ser onde? Pro topo. Por quê? Porque a liquidez está lá, a liquidez principal. A tendência de ontem já era de alta, então o preço fez um movimento de queda só para buscar o combustível necessário para subir. É tranquilo? Claro que não. É fácil? Não. Mas você tem que estar ligeiro quanto a isso. As informações todos os dias são passadas. É só prestar atenção no que é passado aqui, que aqui tem muito conteúdo de qualidade para você aprender e evoluir de uma vez por todas. Aí o preço sobe, tá? Acabou chegando lá na máxima de alguns dias para trás aí, travou e não foi. As microestruturas aqui são um pouco mais difíceis de fazer, tá? Eu preciso de mais tempo com vocês, passar uma aula muito específica para explicar alguns possíveis cenários para se posicionar. É mais agressivo? É, mas você pode sempre observar. Zonas de máximas e de mínimas são zonas de interesse e de liquidez. O preço não acelerou? Aproveita e trabalha nessa operação. Chegou aqui, falhou, você pode começar a ficar atento, mas não é para inventar vender, tá? Ah, mas cuidado. Chegou aqui, voltou aqui numa zona de interesse, peguei essa venda. Tranquilo, bacana. Mas prioriza interpretar e não ficar clicando por clicar, inventando justificativa para trabalhar em uma operação, tá ok? Por pregão de amanhã, para a gente fechar a semana com chave de ouro, eu fico muito atento a essa zona aqui, essa falha de continuidade, isso aqui para mim é muito importante, e a mínima do pregão. Eu tenho esses dois pontos. Felipe, isso aqui tudo para você não é uma zona de atenção demais da conta, tá? Isso aqui para mim é importante demais ficar ligeiro. Principalmente que o preço está muito travado nessa zona aqui. Então, isso aqui pode ser um triângulo, um mercado afunilando para validar uma operação. Para você que é vendedor, acredita que o mercado vai cair, e do mesmo jeito que essa LTzinha aqui de liquidez, você também pode ter essa outra aqui também de liquidez do mercado consumir. Talvez até mesmo esse movimento interno aqui acontecendo, ou seja, o mercado agride com força, manipula o oposto para entregar, pode ser um ponto. Aí o que você pode acreditar? Abriu fazendo um gapzinho de alta aqui, limpando essa liquidez, não teve força, abriu uma oportunidade de confirmação, segue muito a ponta vendedora para aproveitar esse movimento de queda.
Não, Filipão, acho que esse negócio aqui é pra cima, cara. Acredito que esse movimento aqui vem fazer algo mais ou menos assim, ó. Vem testar esse FVG, mais esse order block dessa zona. Vem testar essa região aqui para continuar acelerando na alta. E aí sim, confirmar esse boss aqui. Perfeito. Aproveita uma oportunidade de confirmação. Mas não dá para trabalhar no risco, que a tendência é de alta, por isso está fazendo um movimento sempre rumores cada vez mais altos, fundos ascendentes, topos ascendentes, sim, prestem atenção. Eu te aconselharia a observar essa LT, vou deixar ela marcada aqui, deixa ela marcada e presta atenção para o pregão de amanhã. Isso daqui para mim tem um peso muito relevante. Esse ponto aqui de extrema atenção também, porque é uma liquidez que isso falhou, tá? E marca daqui, tá? Muita gente fica acompanhando esses movimentos curtinhos, dois pontos muito próximos, o cara já quer considerar o primeiro já para validar. Aí o mercado faz que vai subir, ele faz isso aqui, ó. Aí o cara fala lá, só foi pegar meu stop e subiu. Por quê? Porque você tá olhando a região certa, mas do jeito errado. Isso é muito importante, dita muito o ritmo, tá? Felipe, você não marcou outra LTzinha aqui? Eu não gosto de ficar fazendo esse tanto de marcação, porque senão você fica com o gráfico papagaiado. Mas sempre fico atento a tudo, tá? A tudo. Então, pontos de interesse aqui. O que eu aconselharia a você? Aqui tem um dinheiro que está preso. Tenho essa liquidez aqui. E logo acima ela, um belo de um FVG que reverteu esse movimento, tá? Então, sim, é um ponto que eu posso ficar bem atento. Tenho esse camarada aqui, então eu fico sempre de olho. A zona do pregão de hoje, para consideração mínima e máxima, é uma zona que o mercado fecha na faixa dos seus 50%. Isso aqui é zona boa de trabalhar? Não, você sabe que na região dos 50% aqui é uma faixa de gás, é uma faixa louca. Aí você fica querendo trocar lote com o mercado a fim de acertar a saída do preço. Cuidado, cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Tem oportunidade? Sim. É preciso você executar? Às vezes não. Tenha atenção. Aí foi esse movimento. O pregão de amanhã, claro, aqui ficou bastante, né? Muita informação. Aproveita essas informações que são passadas. O tete-a-tete do ao vivo vai te fazer evoluir muito mais. Porém, aqui vai te dar todo o requisito que você precisa para crescer e evoluir, fechou? Vamos lá no nosso mini dólar, acho que é um mini dólar hoje bem fraquinho, tá? Fui dar uma olhada nele ali, não curti tanto, porque ficou bem preso aqui dentro da região. O que que eu tinha no dólar? Topo e fundo. Aí eu te pergunto, dentro desse range de ontem, caiu, subiu, tem uma coisa aqui extremamente saudável? Não acho. Mas são cenários ali que você consegue observar. O preço fechou nesse FVG. Hoje, ele abre sustentando o FVG ou virando esse FVG? Sustentado por ele ou revertendo ele? Aqui sua resposta. É só você prestar atenção. Eu não preciso inventar. Felipe, eu não encontrei a operação logo de cara. Vamos observar no gráfico melhor? Porque ali tem o ouro que você tem. Por que eu não estou falando de compras em momento algum? Porque o preço não conseguiu vencer essa máxima aqui. Era um pregão de ontem de topo e fundo. Quando eu te mostro desse jeito, você fala, ah, mas não tem direção. Quando você pega só o movimento final, você já fala, nossa, mas o preço terminou o dia subindo, isso aqui era para comprar, aqui era um order block de compra, a mínima era um order block de compra. Aí sua resposta, você tomou stop, ponto final. Então vamos lá no gráfico de minuto para você dar aquela analisada com calma na máxima, perdão, na abertura do pregão aí, se a gente conseguiria encontrar algo. Porque eu te falo conseguir encontrar, não é porque caiu que você tem que falar, inventar ali uma chance de vender. E aí eu vou ser bem sincero contigo. Limpou essa liquidez? Limpou. Quando que você tem uma oportunidade aqui? Eu sei que muitos, depois que o gráfico está pronto, falam que é o choke. E você tinha que ter vendido nessa região de Fair Value Order Block. No final das contas, se você fez isso, parabéns, você acertou um belo de um movimento. Eu não acredito que essa operação aqui foi coerente. Por quê? Porque para mim, depois que limpa essa liquidez, o ponto que iniciou essa liquidez foi esse fundo, ou seja, esse chop aqui de baixo. Esse chop aqui de baixo, o preço chegou na cara e não rompeu. Ainda mais com essas velonas de força. A velona veio com agressão e não conseguiu continuar. O preço ainda volta, tá? Então, assim, esse é um tipo de operação aqui que eu falo. Quando você acerta, é ótimo. Mas na maioria dos casos, esse tipo de play aqui não se sustenta, ou seja, você acaba tomando um, dois, três stops ali, assume um drawdown grande, porque vai ter o dia que você vai errar essas operações duas, três, quatro vezes. E são operações pequenas.
E aí vai aparecer uma como essa de hoje, vai pegar tudo, você vai limpar o stop e ainda vai sair positivo. Só que vai chegar um dia que você vai tomar tanto stop fazendo esse tipo de operação que você não vai conseguir reverter. E nesse dia que você não conseguir reverter, é a dor que vem. Você entregando uma semana, um mês de resultado de trabalho árduo e duro ali, você sai negativo. Então, muito cuidado, cara. Por favor, muito cuidado. Esse é um tipo de trade muito forçado. Vai dar certo em alguns casos. Ah, Felipe, e a compra? Compras, quando você tem estruturas muito curtinhas, as compras têm que ser agressivas, tem que ser rápida. Manipulou, já reverteu. Você já abre um exemplo. Vamos considerar que você pegou esse FVG minúsculo aqui da vida e pegou essa compra aqui, saindo desse ponto até esse ponto. Melhor. Eu não faria, tá? Mas estou te aconselhando ter essa observação. Não faria. Mas é essa possibilidade que você tem e você tem que estar muito atento. Vão dar certo algumas operações como essa? Demais. É crucial você fazer? Eu prefiro que não execute. Porém, são cenários do mercado que possibilitam chegar e executar. Eu não faria, tá? Muito cuidado, paciência e atenção. E aí, é esse movimento, por isso acabou caindo. Infelizmente, aqui na mínima do pregão aconteceu a mesma situação. Vão ter dias que não vai ter jeito, cara, não vai ter jeito. Não force trade. Ah, mas é porque eu vi que ele virou ali, eu tinha que comprar continuidade. Tá bom? Assuma os riscos e avalie suas operações no final do mês, no final de um período grande, porque um erro que eu vejo que eu já cometi também, e eu passo para alguns alunos, que é o cara chega para mim e fala que ele avaliou as operações dele no período de uma semana. Uma semana ele pegou aquela semana perfeita. Só que no intervalo de um mês, 2, 3 meses, o cara está extremamente negativo. Aí eu pergunto, por que você está extremamente negativo nesse tempo todo? E em uma semana você fala que você é o rei, que você sabe tudo. No final você não sabe. Porque você está pegando um recorte curto, está pegando um recorte de um espaço de tempo que não dá para usar como métrica. E aí você quer acreditar que ali, por ter pegado uma semana muito boa, por ter acertado em algumas operações ali muito legais, que ali era o resultado. Você achou o santo grau. Ai, cuidado, Pedro, cuidado, cuidado. Pregão de amanhã, fechar a semana com chave de ouro. Felipe, você quer rompimento? Show de bola. Se isso aqui for liquidez, a melhor operação está aqui. Limpando esse fundinho nivelado para gerar essa operação. Ficaria muito atento a esse camarada, porque região de troca de polaridade, uma base interessante, tá? E ficaria atento na região. Ah, porque eu falo aqui, região, o cara vem aqui, coloca uma ordem, o mercado faz isso aqui, stop ele só. Eu lá, falei, você falou comigo, teve uma marcação de algum desses estudos que eu passei, que aconteceu isso daqui. O mercado deixou uma região boa, eu fiz a marcação, o cara me mandou que tomou um stop e o preço foi. Eu falei que eu tinha que ter falado outra região. Cara, não é assim também não. Você vai analisar. Por isso que eu sempre falo, fica de fora de um trade, mas priorize pegar uma confirmação, você vai ter uma garantia muito maior de stop curto, uma certeza, não existe isso, tá, no mercado, mas uma certeza muito maior de você acertar a sua operação. Porque no risco você fica com stop, abre aspas, onde todo mundo está com stop, onde o varejão está se posicionando no stop, aí o mercado liquida todo mundo e acelera. Atenção, cuidado, paciência e vamos embora fazer stop. Felipe, acredito que o mercado virou. O preço já está pronto para cair. Agora a tendência de queda aqui, ele vem para entregar a rapadura, essa liquidez, a tendência dos últimos pregões aqui, o dólar vai cair, eu tenho que encontrar uma venda. Tá bom? Preste atenção já na região de fechamento dessas extremidades aqui, e até mesmo, né, possível, sacanagem, tá? O preço faz que vai subir, dá aquele gás ali na abertura subindo, até mesmo com um gapzinho de alta, e começa a cair, você fala, uau, eu tinha que comprar, né? E depois desse fundo nivelado, o mercado só cai e entrega a rapadura por completo. Prestem atenção. Não sei o que vai acontecer. O que eu sei é, o que acontecer, eu vou me posicionar. Como o mercado entregar uma estrutura, uma operação, eu chego e executo de uma forma simples e objetiva. Paciência e atenção. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!